Nesta noite, uma investigação profundamente perturbadora está em andamento, enquanto a Polícia Estadual analisa com cautela a misteriosa e trágica morte de um experiente explorador de cavernas. Pouco antes do ocorrido, veio à tona a notícia da descoberta de uma caverna oculta sob as águas do rio Eufrates. Contudo, tão repentinamente quanto foi revelada, essa caverna foi lacrada novamente, despertando ainda mais suspeitas. A grande questão que paira no ar é: o que poderia ter sido encontrado lá dentro que causou tamanho alarme? Que tipo de segredo ou ameaça levou aqueles envolvidos a selar rapidamente o local, isolando-o completamente do resto do mundo? Os relatos falam de enigmas escondidos sob o leito do Eufrates, sons inexplicáveis, criaturas ancestrais e descobertas que desafiam tudo o que conhecemos sobre a origem e a estrutura do planeta. As evidências vão além do conhecimento científico convencional, tocando o terreno das profecias e dos textos sagrados. A própria Bíblia já alertava sobre sinais como esses, e agora parece que esses avisos antigos estão se concretizando diante de nossos olhos. Sob as águas que agora recuam do Eufrates, estão sendo revelados vestígios que pareciam perdidos para sempre. A diminuição do volume do rio, embora alarmante sob o ponto de vista ambiental, tem sido interpretada por muitos como uma manifestação profética, uma pista clara das revelações previstas no livro do Apocalipse. O leito seco do rio está expondo não apenas vestígios históricos, mas verdades assustadoras que vêm provocando impacto global. Recentemente, arqueólogos e especialistas revelaram a existência de um extenso e antigo sistema de cavernas localizado nas profundezas do Eufrates, uma área preservada do contato humano por milênios. Esse imenso complexo subterrâneo parecia se estender por milhas como um universo escondido abaixo da superfície. No entanto, o que chocou o mundo não foi apenas sua existência, mas a rapidez com que foi completamente interditado após sua revelação. Em questão de horas, todas as entradas foram bloqueadas, o acesso público foi proibido e nenhuma explicação oficial foi divulgada. O silêncio das autoridades, somado à movimentação intensa de veículos militares, maquinário pesado e medidas de segurança reforçadas, só aumentou o mistério. Testemunhas que estiveram próximas ao local antes do bloqueio relataram experiências aterrorizantes. Sons estranhos, perturbadores ecoavam de dentro da caverna. Sons que não se pareciam com o vento ou barulhos naturais, mas sim com gritos agudos e gargalhadas distorcidas, como se uma criatura inumana estivesse se manifestando. Alguns disseram ter sentido uma presença invisível os observando, como se olhos antigos e cheios de fúria os fixassem na escuridão. As descrições evocavam algo ancestral e maligno, uma força oculta que parecia aguardar o momento de se revelar ao mundo. Esses relatos alimentaram teorias sobre o surgimento de uma criatura lendária, conhecida em registros antigos como o Seder. Embora em certas mitologias essas entidades fossem retratadas como seres travessos, metade homem, metade cabra, associadas à natureza selvagem, no contexto bíblico seu papel é bem mais sinistro. Em Isaías 34:14, os Séderes são citados como espíritos impuros, também chamados de demônios cabra, habitando regiões desoladas. O texto sagrado menciona que as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o Séder clamará a seu companheiro. A palavra hebraica usada sugere algo muito mais obscuro que um simples mito, remetendo a forças demoníacas que habitam terras abandonadas e amaldiçoadas. Alguns estudiosos e demonólogos creem que esses seres podem ser manifestações ou fragmentos dos anjos caídos, espíritos que foram lançados do céu durante a rebelião de Lúcifer. E o que foi encontrado na caverna parece reforçar essa hipótese. As testemunhas descreveram sons incompatíveis com qualquer ser vivo conhecido, uma combinação de gritos e risos em tom sobrenatural. Além disso, pegadas semelhantes às de cabras foram encontradas próximas à entrada da caverna. E no interior, gravuras de chifres esculpidas nas paredes de pedra reforçavam a suspeita. Essas marcas se assemelham inquietantemente às antigas representações dos Séderes,
e de entidades demoníacas, sugerindo que essa não é uma simples coincidência, mas uma confirmação de algo que se acreditava ser apenas uma lenda. O livro de Enoque, um texto antigo valorizado por diversas tradições, menciona essas criaturas como vestígios de uma época esquecida, uma era de transgressões entre os céus e a terra. Diante dos sinais que emergem do Eufrates, o que antes era visto como mitologia, começa a se revelar como parte de uma verdade enterrada e perturbadora. Estamos apenas começando a vislumbrar o que pode ser um dos maiores mistérios espirituais e arqueológicos de nossa era. Segundo registros antigos preservados pelos primeiros cristãos, há relatos detalhados sobre o destino dos anjos caídos. De acordo com esses textos, quando os vigilantes, como eram chamados esses seres celestiais, desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, deram origem aos Nefilins, gigantes poderosos que desafiaram abertamente a ordem divina. Esse ato de rebelião trouxe severas consequências. Como punição, esses anjos foram lançados para o interior da terra, onde permanecem aprisionados e corrompidos até o dia do julgamento. Surge então uma pergunta muito importante. Poderia a caverna descoberta sobre o rio Eufrates ser uma dessas prisões mencionadas nos relatos antigos? Se essa hipótese for verdadeira, os sons aterradores que ecoam de dentro da caverna talvez não pertençam a alguma criatura como o ceder, mas sim a clamores de tormento vindos de um anjo caído, mergulhado em dor e fúria, aguardando, ou até se preparando para o momento de sua libertação. No livro do Apocalipse, capítulo 9, há uma referência direta a 4 anjos aprisionados sob o Eufrates, que seriam soltos nos tempos finais. Será que esses gritos seriam os primeiros sinais de que esse despertar profetizado começou? E se essa caverna selada não for apenas uma formação geológica natural, mas uma cela sobrenatural construída para conter algo que jamais deveria ser ouvido ou descoberto pela humanidade? No entanto, a sequência de descobertas não parou por aí. Durante a continuação das escavações nos arredores da caverna interditada, os pesquisadores se depararam com algo ainda mais alarmante: ossos fossilizados de proporções colossais incrustados no leito seco do rio. À primeira vista, pareciam restos de criaturas pré-históricas. Porém, um exame mais detalhado revelou algo profundamente fora do comum. Aqueles ossos apresentavam mutações incomuns e deformações anatômicas que não correspondiam a nenhuma espécie de dinossauro já catalogada. Para aumentar o mistério, testes com carbono 14 revelaram datas contraditórias. Algumas partes dos esqueletos pertenciam a um passado remoto e desconhecido, enquanto outras aparentavam ter sido preservadas de forma artificial. Esse achado lançou uma nova onda de especulações entre estudiosos alternativos e pesquisadores bíblicos. Muitos passaram a crer que esses restos poderiam estar conectados aos Nefilins, os mesmos gigantes descritos no capítulo 6 de Gênesis, resultado da união entre seres celestiais e mulheres humanas. A passagem afirma: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Alguns teóricos sugerem que esses seres podem ter conduzido experimentos grotescos, cruzando-se até mesmo com animais, gerando criaturas híbridas monstruosas, dotadas de força e poder descomunais. O livro de Enoque complementa o relato de Gênesis, descrevendo como esses anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, incluindo práticas de manipulação genética. Será que esses fósseis bizarros, semelhantes a dinossauros, são provas materiais dessas experiências sombrias? Há também quem acredite que essas criaturas existiram antes do grande dilúvio, sendo preservadas nas profundezas da terra, que mais tarde seria lavada pelo julgamento divino. A proximidade entre esses restos e a caverna lacrada reforça a teoria de que essa região poderia ter sido um dos centros de atividade dos Nefilins ou das criaturas criadas por eles. Pouco depois, arqueólogos descobriram, não muito longe da entrada da caverna, uma antiga tábua de pedra enterrada sob espessas camadas de sedimento milenar. Apesar de desgastada pelo tempo e coberta de rachaduras, a peça trazia entalhes complexos,
que pareciam narrar uma história anterior a qualquer civilização mesopotâmica conhecida. As primeiras tentativas de tradução revelaram advertências inquietantes sobre seres divinos aprisionados sob a terra, descritos como vigias celestiais e gigantes que desafiaram os deuses. O texto também mencionava um grande dilúvio enviado para purificar a terra de uma geração corrompida, ecoando de forma impressionante o relato do dilúvio nos dias de Noé. Esse achado sugere que uma civilização esquecida, que existiu muito antes da Suméria, pode ter registrado eventos sobrenaturais que envolviam criaturas celestiais e desastres cósmicos. Um trecho particularmente impactante da tábua dizia: "Caíram das estrelas, acorrentados nas trevas sob o rio que dá vida." Muitos acreditam que essa frase se refere diretamente aos 4 anjos acorrentados no Eufrates, como descrito em Apocalipse 9. A hipótese mais provocadora sugere que essa antiga cultura tenha registrado, de forma simbólica ou literal, o aprisionamento desses seres muito antes que as religiões modernas sistematizassem essas histórias. Além disso, o texto da tábua fazia referência a gigantes e conhecimentos proibidos, o que levou alguns teóricos a proporem que os Nefilins tenham habitado exatamente essa terra no passado remoto. A própria tábua pode ser vista como um aviso deixado por um mundo extinto, alertando futuras gerações sobre os perigos ocultos que jazem sob seus pés. E ainda havia mais. Um último achado recente acrescentou mais uma peça perturbadora a esse quebra-cabeça. Próximo à caverna selada, testemunhas afirmam ter visto estranhas criaturas vivas, descritas como pequenos seres semelhantes a ursos, mas com características profundamente anômalas. Esses animais não se comportavam como qualquer espécie comum. Tinham olhos que brilhavam com um reflexo metálico, sensíveis até mesmo à menor fonte de luz. Seus pelos exibiam padrões de manchas fosforescentes que emitiam um brilho sutil no escuro, especialmente ao redor do peito e da coluna vertebral. Esse fenômeno biológico, somado ao ambiente em que foram encontrados, levanta questionamentos sobre uma possível mutação natural, ou algo muito além disso. O que seriam essas criaturas? Estariam relacionadas aos eventos proféticos que se desenrolam ao redor do Eufrates? Seriam descendentes de antigas manipulações genéticas ou simples advertências vivas de que o que foi enterrado nunca deveria ser desenterrado? O que antes parecia lenda ou simbolismo religioso está diante de nossos olhos, se transformando em realidade documentada. E talvez mais do que nunca, estejamos nos aproximando de verdades que desafiarão não apenas a ciência e a fé, mas toda a compreensão humana sobre o passado, o presente e o que está por vir. O que exatamente seriam essas criaturas tão incomuns e qual a possível ligação delas com os segredos ocultos sob o rio Eufrates? Essa história, envolta em mistério e assombro, continua a se desdobrar diante de nossos olhos. O que mais impressiona é a surpreendente resistência que esses seres demonstraram ao calor extremo e à luz direta do sol, condições que normalmente debilitariam ou até destruiriam a maioria dos animais selvagens. No entanto, essas criaturas pareciam não apenas suportar tais ambientes, mas prosperar neles, como se estivessem adaptadas a um ecossistema hostil que não pertence ao mundo como o conhecemos. Todas as tentativas de observá-las ou capturá-las falharam. Elas surgiam e desapareciam em instantes, como se antecipassem os movimentos humanos antes mesmo que estes ocorressem. Esse comportamento deu origem à inquietante impressão de que essas entidades possuíam um nível de consciência elevado, quase sobrenatural, como se pudessem sentir intenções humanas à distância. Ao menor sinal de aproximação, elas sumiam no deserto, deixando apenas perguntas sem respostas. Há quem sugira que essas criaturas poderiam ser seres interdimensionais, atravessando fendas abertas no tecido da realidade, expostas pela retração das águas do Eufrates. Outros defendem que podem ser sobreviventes de uma raça ancestral, remanescentes de uma era que antecede o dilúvio, um tempo em que, segundo os relatos antigos, anjos ainda andavam entre os homens. Uma época onde os limites entre a criação pura e a corrupção genética teriam sido violados,
talvez explicando a existência dessas formas de vida tão distantes de tudo o que conhecemos. Textos bíblicos e apócrifos, como o livro de Enoque, falam sobre como os anjos caídos ensinaram à humanidade segredos proibidos, entre eles o poder de alterar estruturas vivas. Isso levanta a hipótese de que tais criaturas misteriosas poderiam ser o resultado de experimentos genéticos realizados por esses seres celestiais rebeldes. Talvez até tenham sido animais de estimação ou companheiros dos nefilins, os gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e mulheres humanas. O livro de Jó descreve figuras colossais como o Bemote e o Leviatã, criaturas que parecem pertencer a uma categoria inteiramente distinta da fauna terrestre. Não seria ousado pensar que esses seres parecidos com coalas, mas com olhos metálicos e pelos brilhantes, poderiam estar conectados a esse mesmo plano de existência extraordinário. Independentemente da origem exata dessas criaturas, uma coisa é certa: elas desafiam absolutamente tudo o que compreendemos sobre biologia, evolução e espiritualidade. A simples existência delas obriga a humanidade a repensar seus paradigmas mais profundos sobre o que é real e o que está oculto além do véu visível. Mas talvez a descoberta mais impressionante ainda estivesse por vir. À medida que as águas do Eufrates continuavam a recuar, estruturas colossais começaram a emergir do solo. Muros gigantescos e edificações soterradas indicavam a existência de uma cidade esquecida pelo tempo. Uma metrópole milenar, intacta, revelando seus segredos depois de séculos de silêncio. Essa antiga cidade poderia guardar respostas sobre os eventos que antecederam o dilúvio e os seres que caminharam sobre a terra naquela era. Entre as ruínas, arqueólogos encontraram uma roda de carro magnificamente preservada, enterrada sob camadas de sedimento compactado. À primeira vista, parecia um artefato cerimonial, mas uma análise mais atenta revelou tratar-se de uma peça de engenharia extremamente avançada para seu tempo, talvez até incomparável com qualquer tecnologia bélica da antiguidade conhecida. A roda estava adornada com gravuras simbólicas que muitos estudiosos associaram à tradição dos nefilins. Esses símbolos, ainda que parcialmente decifrados, narram batalhas entre filhos do céu e forças da terra, evocando a marcha de gigantes que faziam o solo tremer sob seus pés. A magnitude das construções da cidade também impressionava. Portões imensos ultrapassavam em muito a altura de um homem comum, e as escadarias pareciam projetadas para passos de seres de estatura sobre-humana. A hipótese mais plausível entre estudiosos das Escrituras é a de que essa cidade foi, um dia, um bastião dos nefilins, talvez sua morada, talvez seu campo de batalha. Gênesis 6:4 registra que, naqueles dias, havia gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e destas nasceram os heróis da antiguidade, homens de renome. Se de fato essa cidade pertenceu a esses gigantes, que outros segredos poderiam estar ocultos em suas fundações? Os carros ali encontrados poderiam ter sido usados em guerras contra a humanidade ou em batalhas celestiais entre anjos leais e vigilantes rebeldes. É possível que essas rodas tenham um dia percorrido paisagens perdidas, impulsionadas por guerreiros colossais que participaram de conflitos que moldaram a história primordial. Uma história que, ao que tudo indica, foi apagada da memória coletiva pela força do julgamento divino. O que torna tudo ainda mais inquietante é a proximidade dessa cidade com a caverna selada de onde emanam sons inexplicáveis, ruídos associados a seres como o Ceder. A conexão entre os dois locais parece mais do que coincidência. Pode representar o vestígio final de um império caído, de um reino de seres sobrenaturais soterrado sob o peso do tempo e do esquecimento. Essas descobertas não apenas desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade, mas também oferecem um novo olhar sobre escrituras milenares, que talvez não fossem meramente simbólicas, mas sim advertências reais, deixadas por civilizações anteriores. E diante de tantas revelações, uma questão ecoa com ainda mais força. Seriam essas manifestações parte da mensagem final de Deus à humanidade?
estaríamos testemunhando o desvelar de um último alerta divino, convidando-nos a despertar para aquilo que há séculos repousa sob nossos pés, esperando o momento certo para emergir. Não estamos apenas diante de descobertas arqueológicas comuns, nem tampouco lidamos com simples fragmentos de um passado empoeirado que retorna à luz. O que está acontecendo diante de nossos olhos é o desenrolar de algo muito maior. É uma profecia milenar que começa a se cumprir em pleno tempo presente. Cada ruído estranho vindo das profundezas, cada osso fossilizado encontrado, cada artefato antigo desenterrado, cada sinal inexplicável que ecoa das entranhas da terra. Tudo isso aponta para realidades muito mais profundas do que a mera curiosidade científica ou o fascínio pela história. Trata-se de sinais espirituais, peças de um plano divino que esteve escondido ao longo dos séculos, esperando o momento exato para ser revelado. Nada do que está acontecendo é aleatório. Cada elemento parece seguir uma sincronia celestial, como se tudo estivesse sendo meticulosamente orquestrado para dar cumprimento às advertências eternas registradas nas Escrituras. Por gerações, os fiéis estudaram o livro do Apocalipse, questionando quando, onde e de que forma as profecias ali descritas se tornariam realidade. E agora, talvez as respostas estejam emergindo literalmente das profundezas do solo, especialmente sob as margens do lendário rio Eufrates, um nome carregado de simbolismo bíblico associado ao juízo, às guerras espirituais e ao cenário dos eventos finais. O Eufrates está secando, não apenas como fenômeno ambiental, mas como sinal espiritual. À medida que suas águas desaparecem, parece que forças antigas e esquecidas estão despertando. Como foi dito em Apocalipse 9:14, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, diante de cavernas seladas, de onde emanam gritos perturbadores, diante de cidades escondidas que revelam ossadas monstruosas e tecnologias de origem desconhecida. Tudo indica que uma realidade espiritual está sendo trazida novamente à superfície. O véu entre o visível e o invisível está se rasgando. O que antes parecia adormecido, agora começa a se mover. A mensagem é clara. O passado não está enterrado, ele está retornando. E com ele, as advertências dos antigos profetas, que não ficaram ultrapassadas pelo tempo, mas estão tomando forma em nossa geração. As profecias do Apocalipse, longe de serem metáforas poéticas, estão se materializando com força e clareza. Assim como nos dias de Noé, quando Deus purificou a terra com o dilúvio, agora os sinais apontam para um novo tempo de acerto de contas. Será que os gritos que ouvimos nas profundezas são de anjos caídos, aprisionados desde os tempos antigos? Será que as criaturas híbridas encontradas nas ruínas de cidades esquecidas são resquícios de uma era anterior ao dilúvio? Cada nova descoberta parece confirmar que estamos diante de um ponto de convergência entre mito, história e revelação profética. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Não se trata apenas de uma redescoberta arqueológica. Estamos diante de um prenúncio escatológico. O Eufrates não apenas revela o passado, ele também aponta para o futuro. Ignorar esses sinais é negligenciar um aviso direto do céu. Este é o tempo de despertar, de vigiar, de preparar o coração e a alma para o momento em que os selos forem quebrados e os anjos se levantarem. Não haverá segunda chance. Não estamos diante de uma simples narrativa antiga. É uma profecia viva, pulsante, clamando para ser ouvida. E a hora de responder é agora. Prepare o seu espírito. O Rei está às portas. Jesus está vindo e o tempo está se esgotando. Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Nos dias de tanta confusão, não devemos ceder ao medo, mas renovar nossa fé. Não fomos esquecidos. Não estamos sós. O Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, está revelando esses sinais não para nos amedrontar, mas para nos alertar e nos preparar. O secamento do Eufrates, as descobertas enigmáticas, os avisos ressurgindo das ruínas, nada disso deve abalar aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo. Que o nosso coração não se perturbe
mas confie plenamente em Deus, como nos ensinou João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Neste tempo tão decisivo, devemos nos colocar de joelhos não com medo, mas com reverência santa, que possamos buscar o rosto do Pai, clamando por discernimento, por sabedoria, pois Ele prometeu dar generosamente àqueles que pedem com sinceridade. Que nossas orações não sejam apenas por entendimento, mas também por coragem para permanecer firmes e proclamar a verdade, enquanto ainda há tempo. Que intercedamos por aqueles que ainda não enxergam os sinais, por aqueles que ainda não conhecem o Salvador. Que oremos por nossas famílias, por nossas igrejas e por nossas nações. Que o Espírito Santo desperte a noiva adormecida, pois o noivo está vindo. Que nossos olhos permaneçam atentos aos sinais, que nossos corações estejam firmes e inabaláveis, ancorados na verdade eterna das Escrituras. Que sejamos como as virgens prudentes da parábola, mantendo nossas lâmpadas acesas e cheias, prontas para responder ao chamado da meia-noite. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com temor e humildade, reconhecendo Tua soberania. A criação geme sob o peso da corrupção e os céus proclamam que Tua volta está próxima. Dá-nos, Senhor, a vigilância necessária para não cairmos nas distrações deste mundo, nem sermos apáticos ao Teu chamado. Acende em nós uma paixão viva por Ti. Desperta em nossos corações o senso de urgência. Enche-nos com Tua presença, pois o tempo é curto e o dia se aproxima. Senhor, enche as nossas almas com a paz que somente Tu és capaz de conceder. Que jamais sejamos pegos desprevenidos quando Tua voz nos chamar, mas que estejamos vigilantes, com o espírito desperto e preparados para o Teu glorioso retorno. Fortalece nossa fé, ó Deus eterno, e guarda-nos das armadilhas do engano que se espalham pelo mundo. Livra-nos do medo que paralisa e usa nossas vidas como instrumentos da Tua luz em meio à crescente escuridão e confusão que se espalha pela humanidade. Que a Tua verdade brilhe através de nós com intensidade e que possamos permanecer firmes nela até o dia glorioso em que o Senhor voltará. Em nome de Jesus, oramos com fé. Amém. Mas a grande pergunta que ecoa em nossos dias é: que momento é esse que estamos vivendo? Jesus nos advertiu com antecedência sobre tempos assim. Ele disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é apenas o início das dores. Mateus 24:6-8. Essas palavras ganham um novo peso diante da realidade atual. Estamos vendo instabilidade, tensões crescentes, pandemias, doenças desconhecidas, desastres naturais em série, um aumento alarmante de doutrinas enganosas e uma atmosfera carregada de confusão espiritual. Mas o mais assustador é a percepção de que antigas forças sobrenaturais estão voltando a se manifestar. E isso não é coincidência. É uma convergência clara entre sinais espirituais, descobertas científicas, eventos globais e profecias bíblicas, tudo se alinhando de maneira que clama por nossa atenção. Não podemos mais tratar esses acontecimentos como ficção ou teoria conspiratória. Eles estão diante de nós, se manifestando com clareza, exigindo que despertemos do sono espiritual e respondamos com urgência. Já não estamos apenas lendo sobre profecias, estamos testemunhando o cumprimento delas em tempo real, e essa compreensão traz consigo uma responsabilidade imensa. Este é o momento de introspecção sincera. É hora de examinarmos o coração, nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos com seriedade para a palavra de Deus. Não sejamos daqueles que acreditam que ainda há tempo para adiar decisões eternas. A trombeta já soa nos céus e a hora final se aproxima com rapidez. Como lemos em Mateus 24:44, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que menos esperam. O Eufrates está secando, a terra está gemendo, e o céu aguarda com expectativa. O retorno de Cristo está mais próximo do que nunca. Esta não é apenas mais uma narrativa religiosa para ser ouvida e esquecida. É um chamado divino, uma voz sussurrando do céu direto às profundezas da alma humana,
lembrando-nos de que o tempo está se esgotando. Os sinais estão por toda parte, claros, evidentes e inegáveis. O Rei está voltando. Este não é momento para negligência, para distrações ou para adiar o que é urgente. Este é o tempo de santificar o coração, de se preparar como nunca antes. Olhe ao seu redor. O Eufrates secando, a natureza em desordem, o céu em convulsão. O limite entre o visível e o invisível está se tornando mais tênue a cada dia. As profecias deixaram de ser apenas palavras em pergaminhos antigos. Elas agora são manchetes, reportagens, achados arqueológicos e sinais visíveis nos céus. O mundo inteiro está gritando por atenção e tudo aponta para uma verdade imutável. Jesus está voltando. A pergunta que nos resta é: estamos prontos para nos encontrarmos com Ele? Este momento não deve nos encher de medo, mas sim de fé. Não é sobre pânico, é sobre preparação. Deus, em sua compaixão, está nos dando esses sinais não para nos assustar, mas para nos despertar. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento, como diz 2 Pedro 3,9. Ele veio uma primeira vez em humildade, como uma criança na manjedoura, mas voltará como Rei dos Reis, com poder e glória. Quando ele retornar, os céus se abrirão, as trombetas soarão, os mortos em Cristo ressuscitarão e toda criatura dobrará os joelhos diante de sua majestade. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que essas palavras sacudam o nosso espírito, que provoquem arrependimento genuíno, fé renovada e um desejo profundo de estar pronto. Abandone os pecados que têm te aprisionado. Rompa as correntes que te ligam às trevas deste mundo. Erga os olhos para a cruz e contemple Jesus, o Salvador que nunca deixou de chamar pelo teu nome. Não existe pecado que ele não possa perdoar, nem queda tão profunda que sua graça não possa alcançar. A sua misericórdia é maior do que teu passado, e o seu amor é mais forte do que qualquer dor. Ainda há tempo, mas não muito. Agora é o momento de se render, de voltar, de crer, de viver em santidade, porque o tempo está acabando, e o Rei está vindo. A porta da graça continua escancarada, aberta com misericórdia para todo aquele que deseja se achegar a Deus. Hoje é o tempo oportuno, o momento perfeito para a salvação, como nos lembra 2 Coríntios 6:2. Não devemos aguardar que os noticiários do mundo validem aquilo que as Escrituras já nos anunciaram há séculos. Não espere até que seja tarde demais, até que o som da trombeta ecoe e você perceba, com dor, que perdeu sua oportunidade. Dobre os joelhos agora, em reverência, em rendição, em esperança viva. Clame pelo nome do Senhor e será salvo, pois está escrito em Romanos 10:13. Fomos chamados não para sermos apenas observadores passivos das profecias, mas para nos tornarmos participantes ativos do propósito eterno de Deus. Somos luz em meio a um mundo que se afunda em trevas. Somos o sal que preserva e dá sabor. Somos a voz profética que grita nos desertos espirituais. Preparai o caminho do Senhor, que possamos viver com urgência, falar com ousadia, andar em santidade, ainda que zombem de nós ou que o inimigo se levante com fúria, porque em Cristo já temos a vitória assegurada, como declara Romanos 8:37. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus está vindo para pôr fim a toda dor, acabar com toda injustiça, apagar cada lágrima derramada e estabelecer um reino eterno que jamais será abalado. Apocalipse 21:4 declara que Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é a esperança que nos sustenta. Esta é a âncora da nossa fé durante as tempestades. É por essa verdade que podemos nos alegrar, mesmo nas noites mais escuras da alma. Por isso, prepara teu coração. Abandona os prazeres passageiros e ilusórios deste mundo e agarra-se à palavra eterna e viva de Deus. Escolha o caminho estreito da retidão. E quando soar a trombeta final, que você não seja encontrado distraído, mas firme, desperto
e pronto. O rei está às portas, mais perto do que nunca. Jesus está voltando. E a pergunta permanece: você está preparado? Declaramos com fé que cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo o que há, visível e invisível. E em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz que procede da luz, da mesma essência do Pai. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Por nós e para nossa salvação, desceu do céu, encarnou-se pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e tornou-se homem. Foi crucificado por nossa causa sob o governo de Pôncio Pilatos. Padeceu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Cremos também no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou por meio dos profetas. Cremos em uma só Igreja Santa, universal e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos com esperança viva a ressurreição dos mortos e a vida eterna no mundo que há de vir. Amém. Mesmo nas horas finais de sua vida, pendurado numa cruz entre o céu e a terra, torturado e consumido pela dor, Jesus não silenciou. Mesmo diante do sofrimento indescritível, ele falou com os que o amavam, com os curiosos, com os inimigos e também conosco. Suas últimas palavras carregam um peso espiritual profundo e são vistas até hoje como uma bússola para nossa jornada de fé. Ele não apenas concluiu sua missão redentora com essas palavras, mas nos enviou através delas a vivermos vidas cheias de amor, entrega e compaixão. As 7 últimas expressões de Cristo na cruz não foram meros sussurros de um homem morrendo, mas declarações cheias de poder, expressões que condensam perdão, salvação, abandono, angústia, vitória, reconciliação e esperança. Elas revelam não só a agonia de Jesus, mas o alcance e profundidade da sua obra redentora. Uma das mais marcantes está registrada no Evangelho de Lucas. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ali, envolto em sofrimento, Cristo intercedia por aqueles que o maltratavam. Ele não buscava perdão para si, ele pedia perdão para os outros. Durante a Quaresma, esse chamado ao arrependimento se torna ainda mais vivo. Recebemos cinzas na fronte e ouvimos: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas quantas vezes pedimos perdão a Deus sem estarmos dispostos a concedê-lo aos outros? O exemplo de Cristo nos desafia profundamente. Perdoar, mesmo nas situações mais difíceis, é um chamado divino. Se ele, inocente, clamou pela misericórdia sobre os culpados, como poderíamos nós, pecadores, recusar o perdão a quem nos feriu? O convite permanece aberto. Reconcilie-se com Deus e com o próximo. Viva em paz. Ame como Cristo amou, porque ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando. O céu está em movimento. O relógio eterno avança e a trombeta do Senhor está prestes a soar. Prepare-se, arrependa-se, volte para casa. O Pai te espera de braços abertos. Perdoar não é apenas abrir mão das mágoas e dores do passado. É, acima de tudo, oferecer a mesma graça da reconciliação que Cristo estendeu a nós, mesmo em meio ao sofrimento mais inimaginável. Suas palavras derramadas da cruz nos lembram que a misericórdia de Deus não tem limites e que é por meio da força do Espírito e da graça divina que conseguimos perdoar genuinamente, sem reservas ou condições. Nesse mesmo momento dramático, durante a crucificação, acontece uma cena profundamente comovente entre Jesus e os 2 criminosos crucificados ao seu lado. Enquanto um deles zombava, desafiando Jesus com sarcasmo ao dizer: "Se és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também." O outro, num gesto sincero de arrependimento e fé, repreendeu o companheiro, reconheceu sua culpa e, com humildade, proclamou a inocência de Cristo. Voltando-se para Jesus, fez um pedido simples, mas carregado de fé:
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 39, 43. A resposta de Jesus foi imediata, profunda e transformadora. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nesse breve diálogo, vemos o poder absoluto da fé, capaz de alcançar o coração de Deus até nos últimos momentos da vida. O chamado bom ladrão, tradicionalmente conhecido como Dimas, tornou-se símbolo de que ninguém está fora do alcance da redenção. Sua confissão de fé e seu apelo sincero por salvação foram recebidos com a promessa da eternidade. À medida que trilhamos o caminho da Quaresma, essa promessa se renova em nossos corações, recordando-nos que nunca é tarde demais para retornar aos braços de Deus. Não importa o quão distante tenhamos andado, nem o quão profunda tenha sido a nossa queda. Essa é a esperança central da fé cristã. O reino de Deus está acessível a todos os que o buscam com sinceridade, mesmo nos últimos instantes. Também somos convidados a avaliar a qualidade da nossa fé, buscando imitar a confiança destemida que aquele ladrão arrependido demonstrou. Este é um tempo para aprofundarmos nosso relacionamento com Jesus, seja por meio da oração, da meditação ou da entrega plena. Rezando com devoção à ladainha de Cristo Rei, entregando nossos pecados e louvores ao Senhor, pedimos forças para viver nossa fé com autenticidade e coragem. Na terceira palavra proferida por Cristo na cruz, ele revela o valor dos vínculos e da comunhão. Ao olhar para sua mãe, Maria, e para o discípulo amado, Jesus diz: Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. João 19, 25, 27. Mesmo em sua agonia, Jesus cuidou de sua mãe, entregando-a aos cuidados de João. Mas muitos estudiosos veem nessa cena mais do que um gesto familiar. Ao chamar Maria de mulher, Cristo a exaltava como símbolo maternal para toda a igreja. Ele não apenas uniu dois corações em sofrimento, mas ampliou esse laço, tornando Maria mãe espiritual de todos os crentes. Esse gesto profundo, que une Jesus, Maria e João, é também um convite para nós, um chamado para encontrarmos consolo no amor maternal da Virgem, tão fiel ao lado da cruz. Durante a Quaresma, somos convidados a nos aproximar dela com reverência e intimidade. Através do rosário e da meditação da ladainha de Nossa Senhora das Dores, nos unimos ao seu sofrimento, que reflete o coração compassivo de uma mãe que partilha as dores do filho e dos filhos. Maria permanece até hoje como uma intercessora poderosa, uma luz serena no meio das tempestades da alma. E enquanto percorremos este caminho de conversão e preparação, somos lembrados de que a Quaresma é também um tempo de reencontro, não só com Deus, mas também com aquilo que dá sentido à nossa fé: o amor, o perdão, o sacrifício e a renovação. As palavras ditas por Jesus na cruz continuam ecoando em nossos dias. Elas nos desafiam a perdoar com profundidade, a crer com esperança renovada, a estreitar os laços que realmente importam. Elas nos chamam a sair de nós mesmos e oferecer ao mundo o mesmo amor, a mesma compaixão e a mesma esperança que Cristo nos ofereceu até seu último suspiro. À medida que vivemos essas semanas sagradas, que essas palavras encontrem abrigo em nosso coração e se tornem atitudes concretas em nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, os eventos que se desenrolam ao redor do mundo, especialmente no entorno do rio Eufrates, parecem carregar um peso profético que desperta tanto inquietação quanto reflexão. As Escrituras Sagradas, e até mesmo o Alcorão, anunciam o fim dos tempos como um período de grande tribulação e juízo. O livro do Apocalipse menciona 4 anjos aprisionados junto ao Eufrates, cuja libertação desencadearia acontecimentos devastadores, incluindo a morte de 1/3 da humanidade. Esse cenário, repleto de simbolismo e temor, descreve catástrofes marcadas por fogo, guerra e destruição. E uma das principais indicações de que o fim se aproxima seria, segundo essas profecias, o secamento do próprio rio Eufrates. De fato, à medida que suas águas retrocedem, arqueólogos têm descoberto estruturas e cidades antigas de milhares de anos, incluindo uma que remonta a mais de 3.400 anos. Isso tem levado muitos a se perguntarem:
Estaríamos vendo com os próprios olhos o cumprimento das antigas profecias? Tanto a Bíblia quanto o Alcorão mencionam o Eufrates como parte central dos eventos finais da humanidade. Algumas interpretações afirmam que, quando esse rio secar, será o prenúncio de revelações apocalípticas. E como se não bastasse, em 2020, foi descoberta uma enorme mina de ouro próxima ao rio, o que reacendeu discussões sobre tesouros ocultos e conflitos profetizados ligados à riqueza material e espiritual. Essa combinação de descobertas arqueológicas e sinais naturais tem chamado a atenção de estudiosos e religiosos de todo o mundo. Para muitos, a cidade recém-descoberta pode ser o local descrito no Apocalipse como o esconderijo dos anjos aprisionados. E à medida que a seca avança e os achados aumentam, cresce também o senso de que estamos vivendo em uma encruzilhada entre passado, presente e profecia. Tudo isso nos leva a uma pergunta essencial. Estaríamos presenciando o começo do fim? Ou estaríamos apenas escrevendo mais um capítulo da longa jornada da humanidade? Embora as respostas ainda sejam envoltas em mistério, a conexão entre textos sagrados e descobertas contemporâneas não pode ser ignorada. Elas nos lembram de que o passado tem um papel essencial em iluminar o presente e preparar o futuro. O recuo do Eufrates, os achados de cidades perdidas, as referências a juízos e tesouros, tudo parece apontar para uma verdade espiritual mais profunda. A história da humanidade está interligada com um propósito eterno, e muitos dos segredos que buscamos podem estar ocultos no próprio solo que pisamos, esperando o momento certo para emergir. Independentemente de estarmos vivendo o fim dos tempos ou apenas mais uma fase dessa história, o chamado permanece o mesmo: vigiar, refletir e buscar a verdade. Os acontecimentos ao redor do Eufrates e os ecos da profecia nos lembram com intensidade que precisamos estar espiritualmente despertos. Somos convidados a olhar para nossas vidas com seriedade, reconhecer a grandeza do sacrifício de Cristo e viver de maneira que reflita sua graça, seu amor e sua salvação. Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e você se sente perdido, frustrado e até acha que nunca será realmente feliz? São tantos problemas que surgem, mas você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo? Há algo que está te impedindo de viver uma vida de paz, harmonia e propósito, e eu quero te mostrar o que é. A verdade é que quando nos afastamos da palavra de Deus, nossa vida perde o equilíbrio. Eu sei que você quer orar mais, quer entender melhor a Bíblia, mas parece que algo te bloqueia. Você começa e logo se distrai. Sente que não tem forças ou não sabe por onde começar. E isso gera uma sensação de vazio e frustração. Mas deixa eu te contar algo importante. Milhares de pessoas já deram um passo de fé e estão transformando suas vidas espirituais com a ajuda dos ensinamentos certos. Elas começaram a entender a Bíblia de forma simples, a sentir mais a presença de Deus e a ver mudanças reais no seu dia a dia. E eu já passei exatamente por isso. Houve um tempo em que eu também me sentia perdido. Eu sabia que precisava buscar a Deus de verdade, mas não conseguia. Até que eu descobri um caminho prático para mudar isso. E depois que comecei a aplicar esses princípios, minha vida foi transformada de uma maneira tão poderosa que hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas a encontrarem paz, propósito e crescimento espiritual. Foi por isso que eu preparei 3 livros digitais que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida espiritual. O primeiro livro é Palavra Viva. Ele vai alimentar seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito maior de buscar a Deus. Esse livro vai te ajudar a entender a Bíblia de maneira clara e acessível. Você vai poder ler uma mensagem inspiradora para cada dia do ano, organizadas por temas para que você encontre exatamente a palavra que precisa no momento certo. O segundo livro é Caminhando com Deus. Esse livro vai mudar sua maneira de se conectar com Deus. Aqui você vai aprender como desenvolver uma vida de oração verdadeira, fortalecer sua fé
e vencer as barreiras espirituais que te impedem de crescer. Você encontrará orações específicas para diferentes momentos da sua vida, como quando estiver ansioso, desanimado, enfrentando desafios ou precisando tomar decisões importantes. E, por fim, temos Apocalipse Descomplicado. Você já teve dúvidas sobre o que realmente significa o livro do Apocalipse? Muitas pessoas sentem medo ou confusão ao ler essas profecias, mas este livro foi feito para te mostrar a verdade de forma clara e acessível. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo atual e como se preparar espiritualmente para o futuro. E como eu quero que todos tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, para que você tenha acesso de qualquer lugar, direto do seu celular ou computador. E o melhor de tudo, você recebe tudo na mesma hora de forma rápida e segura. Agora o próximo passo está nas suas mãos. Não ignore esse chamado. Clique no link abaixo e garanta os 3 e-books agora mesmo. Clique no link da descrição e comece sua transformação hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.